Minha irmã deixou de ser minha dama de honra para ser da nossa meia-irmã porque ela pagou, mas deveria ter aceitado dinheiro adiantado antes de perder uma irmã. Me casei há alguns dias e houve muito drama em torno de um discurso que fiz, onde agradeci a todos, mas aparentemente não o suficiente. E para dar contexto, nesse discurso agradeci a minha dama de honra, minha melhor amiga desde a escola, M, e a chamei de minha irmã de outra mãe e expressei o quanto sou grata por tê-la na minha vida. Também agradeci a muitas outras pessoas, mas o drama veio porque não incluí minha irmã em nada disso. Mas acho que tenho meus motivos e acho que são válidos, então não acho que devo me sentir mal por isso. Mesmo estando falando da minha irmã biológica, Eden. Minha irmã deveria ser minha dama de honra. Na verdade, pedi isso a ela logo depois de ficar noiva, e durante meses ela disse que definitivamente estaria lá por mim. Mas nos últimos meses antes do casamento, ela estava meio distante e agindo meio estranha, e não estava cumprindo o que tinha prometido. Então decidi confrontá-la algumas semanas, porque com o casamento se aproximando, não havia muito tempo a perder, especialmente de alguém que deveria ser minha dama de honra. Perguntei se estava tudo bem, e ela acabou me dizendo que queria sair de tudo isso. Disse que queria estar no casamento apenas como convidada e nada mais, porque tinha muito trabalho e estava estressada por perder parte dos preparativos e não queria me decepcionar. Então pediu para ser substituída e parecia muito arrependida. Eu entendi. Disse a ela que se realmente estava se sentindo estressada, tudo bem sair. E então pedi a M. Obviamente, foi triste, porque apesar de M e eu sermos amigas há muito, muito tempo, claramente sou mais próxima da minha irmã e realmente queria que ela fizesse parte do meu casamento. Tínhamos conversado sobre isso e sonhávamos com isso desde crianças, que eu seria dama de honra no casamento dela e ela no meu. Então, doeu que isso não fosse acontecer, mas não demonstrei. Também achei estranho ela dizer que o casamento estava estressando, porque achei que seria mais divertido do que estressante, mas tentei não julgar. Pelo menos tentei. Até descobrir que, na verdade, ela não estava tão ocupada com o trabalho. Basicamente, ela estava me deixando nossos planos porque nossa meia-irmã Nancy pediu para ela ser dama de honra no casamento dela, e ela aceitou. E depois mentiu para sair de tudo e seguir em frente com nossa meia-irmã. O pior é que nem fiquei sabendo por ela, mas sim pela minha mãe. Basicamente, meus pais estão divorciados há 12 anos, e há 6 anos, meu pai se casou de novo, e assim Nancy se tornou parte da nossa família. Não tenho nada contra meu pai nem minha madrasta, mas odeio a Nancy. Ela é totalmente uma buscadora de atenção e também não gosta de mim. Na verdade, diria que dei uma chance justa, tentei me dar bem com ela, mas ela sempre foi muito grossa e desdenhosa comigo, então não nos damos bem. E fiquei muito irritada quando ela ficou noiva só algumas semanas depois de mim e anunciou o casamento mais ou menos na mesma época que o meu. As datas também iam coincidir com as minhas e tenho quase certeza que ela fez de propósito. Mas de algum jeito, meu pai a convenceu a adiar o casamento para 2 semanas depois do meu ponto de qualquer forma. Tentei não ser mesquinha com tudo isso, mas no fundo ela estava competindo comigo sem motivo, e era ela quem estava sendo mesquinha. Então não brigamos nem nada, mas simplesmente não nos falamos desde que começou todo esse drama dos casamentos. Meu pai e a esposa dele foram convidados para o meu casamento, mas a Nancy não, e o mesmo vale para ela. Eu não fui convidada para o casamento dela. Embora meu pai tenha tentado com todas as forças manter a paz entre nós, claramente Nancy não está feliz com isso. Bom, dois podem jogar esse jogo, mas o que realmente dói é que Nancy basicamente me roubou minha dama de honra, e minha irmã aceitou feliz, simplesmente porque iriam pagar para ela. Sim, minha mãe me contou tudo, embora Eden tivesse confiado isso a ela e pedido que não contasse ninguém. Mas minha mãe decidiu me contar e ser honesta comigo porque achou que era algo que eu merecia saber. E fico feliz que ela contou, porque estava certa. Eu merecia saber de tudo, especialmente porque para minha família é muito importante, e principalmente minha relação com Eden sempre foi muito especial. Então nem consigo imaginar ela me apunhalando pelas costas desse jeito. Mesmo ela mesma também não gostando da Nancy. De qualquer forma, descobri isso faz uma semana e confrontei Eden quase imediatamente.
porque realmente queria saber os motivos dela para fazer isso. No começo, ela tentou negar tudo. Disse que era loucura ela estar recebendo dinheiro para ser dama de honra em outro casamento. Mas depois, quando percebeu que não tinha como esconder, decidiu me contar a verdade. Começou a chorar e falar tudo. Disse que Nancy estava muito irritada com minha decisão de ter o casamento na mesma época que o dela, o que é ridículo porque fui eu quem anunciou tudo primeiro. Nem sabia do noivado dela porque foi depois. Então, se alguém está copiando, ela aponta de qualquer forma. Nancy ficou muito irritada com tudo isso. E como me odeia, mas não tem uma relação tão ruim com Eden. Decidiu se aproximar da Eden para que fosse sua dama de honra. E, obviamente, no começo, Eden recusou, mas aí Nancy ofereceu pagar uma quantia bem generosa, porque pode bancar esse tipo de coisa. E tenho que dizer, isso é a coisa mais mesquinha que consigo imaginar alguém fazer. Mas se alguém fosse fazer, definitivamente seria Nancy, porque ela é assim como pessoa. Enfim, Eden me disse que Nancy basicamente pressionou ela para aceitar esse dinheiro. E como tanto eu quanto a Eden ganhamos muito menos que a Nancy, ela aceitou. E para me compensar, disse que usaria parte desse dinheiro para me compensar pelo que fez e me dar um presente de casamento caro. Eden sabe que eu gosto muito de arte, então pensou em me dar uma pintura muito cara. Mas sinceramente isso não compensa o que ela fez. Mesmo assim, eu não queria nenhum drama antes do meu casamento. Então disse que o que foi. Já tinha pedido para Amy ser minha dama de honra e não ia voltar atrás. Falei que ela poderia ir ao casamento como convidada, mas que estava muito decepcionada com ela e era só isso que tinha a dizer. Depois disso fui embora, e desde então ela tem tentado me contatar e pedir desculpas, mas não me importei. Ela esteve presente no casamento e em todos os eventos prévios, e fui cordial com ela. Não deixei transparecer que não nos dávamos bem, mas foi só isso. Obviamente, as pessoas me perguntaram por que ela não foi minha dama de honra ou parte do cortejo, e contei a todos a mesma versão, que ela tinha muito trabalho e teve que sair em cima da hora porque estava muito estressada, e as pessoas ficaram do lado dela por isso. Não me importei com as pessoas pensarem isso, porque pelo menos era melhor do que história verdadeira e eu não queria que tudo girasse em torno de drama durante o casamento. No entanto, no dia do meu casamento, decidi fazer um discurso e agradeci a todos, e foi aí que realmente começou o drama. Como mencionei no início, tirei um tempo para mencionar literalmente todos: meus pais, minhas damas de honra, até os padrinhos e todos os convidados. Agradeci a todos, e, obviamente, meus pais, minha dama de honra e o padrinho receberam uma menção especial. Era justo porque foram de apoio e mereciam pelo menos algumas palavras. Depois comecei a falar de alguém especial, mas não disse o nome até o final. Deixei meio vago, mas deixei claro que estava muito agradecida a essa pessoa em particular, e todos acharam que eu estava falando da Eden. Mas no final, disse que estava falando da Amy, e todos ficaram bastante surpresos, mas cada palavra que disse foi de coração. Disse algo como que Amy era minha irmã de coração. Amy sabia de tudo o que aconteceu. Desabafei com ela sobre o quanto estava decepcionada com Eden, e ela foi muito compreensiva. Ela não só esteve como amiga ou irmã, mas também entrou de cabeça no papel e fez muito bem. Ela era parte do cortejo porque era muito importante para mim, mas quando minha irmã deixou isso para cuidar de coisas mais importantes para ela, foi a primeira pessoa em quem pensei, e por isso definitivamente a vejo como irmã. Tudo isso nos aproximou ainda mais. Estamos juntas desde crianças, somos melhores amigas e passamos por tudo, então acho que merecia ser mencionada dessa forma. E se isso faz a Eden se sentir mal, que pena. Agora mesmo. Eden, meus pais e até minha madrasta estão muito chateados comigo por causa do discurso que fiz. Estão dizendo que foi completamente desnecessário, e aparentemente toda a família está fofocando sobre o fato de que Eden não recebeu nenhuma menção no discurso, e acham que alguma coisa está acontecendo. E estão certos. Definitivamente está acontecendo alguma coisa. Eden e eu não estamos bem agora, e não me importo. Se alguém descobrir o que realmente aconteceu, não é como se isso fosse me deixar mal. Vai deixar a Eden mal, e isso não é minha responsabilidade. Então não acho que devo me sentir mal pelo discurso que fiz, especialmente porque cada palavra era verdadeira.
Eu realmente queria agradecer a Amy e o fiz. Não foi um ataque direto minha irmã, mas se ela sentiu assim, então é porque se sente culpada. Então, minha pergunta é: sou eu a errada por ter escolhido o bolo de chocolate em vez do de baunilha? Não me considero a errada, mas o sub exige que eu faça a pergunta e espero que isso seja suficiente para os moderadores. Além disso, é válida, porque tem amigos que acham que o tradicional é o de baunilha, mas eu gosto de chocolate. Edição. Não, ela não me deu nenhum presente ainda, nem um presente caro, como disse que faria para tentar amenizar o que fez, nem mesmo um presente normal. Não que eu me importe com o presente, mas como parece que alguns comentaristas acharam ok o que ela fez porque ia me dar um presente caro, queria deixar claro isso. Atualização 1. Começo atualizando dizendo que falei com meus pais e disse a eles que não vou pedir desculpas por nada do que disse, porque definitivamente não foi vingança nem mesquinharia. As pessoas agradecem em seus casamentos àqueles que ajudaram ou estiveram presentes, e aos que não, bom, não faz sentido. Realmente estou grata que Amy esteve ao meu lado, e embora não tenha pensado nisso na hora como algo que afetaria minha irmã, agora que vejo com clareza, continuo achando que não tem nada de errado. Apesar de alguns comentários dizendo que o presente compensava tudo, embora não tenha havido presente, o resto concordou comigo. Sobre o bolo de chocolate ou baunilha, as coisas estão mais divididas. Se Eden decidiu aceitar dinheiro só para me deixar de lado e eu decidi excluí-la do meu discurso de casamento, então está bem claro que o que eu fiz foi o menor dos males. Pelo menos tentei continuar cordial com ela e a convidei para o casamento. Não acho que fiz algo terrível, porque sinceramente não foi. Se alguns familiares acham que sou eu quem deve um pedido de desculpas, podem ficar com essa opinião porque não vai mudar nada para mim. E fui muito clara sobre isso. Meus pais me disseram que, no fim das contas, era minha decisão e que não iriam interferir nem insistir mais. Desde então, as coisas têm estado meio frias, mas pelo menos entenderam que não iam conseguir nada discutindo comigo e decidiram não insistir mais. Mas Eden não conseguiu lidar. Quando disse a ela que não ia pedir desculpa e que precisava parar de me incomodar, ela resolveu ir mais longe. Digamos que ela não gostou nada disso, e as mensagens dela eram de uma pessoa completamente brava e cheia de direito, porque meu primo de segundo grau, que quase nunca vejo só foi porque foi convidado e não participou dos preparativos, não recebeu agradecimento nenhum, mas também não se sente no direito de receber, mas ela sim. Ela me disse que estava grata por eu mostrar minhas verdadeiras cores e que agora não sentia absolutamente nenhuma culpa por ser dama de honra da Nancy. Disse que claramente eu não merecia a lealdade dela, porque se esse pequeno incidente podia arruinar tudo que construímos por tantos anos, então provavelmente nunca valeu a pena. Eu disse que tudo bem e que ela aproveitasse o casamento da Nancy. Nem entendo porque tinha tanto a dizer se já não se importava, mas enfim, bloqueei. Porque estou feliz com minha vida e não quero mais lidar com esse tipo de imaturidade. Quase tudo que ela falou se aplica perfeitamente a ela, mas para que discutir nesse ponto? Atualização 2. Olá, meu marido e eu fomos de lua de mel há alguns dias e agora estamos de férias, mas mesmo assim Eden conseguiu me irritar. Estou tentando relaxar com todas as minhas forças, o que acho que até piora, mas ela decidiu tornar impossível eu aproveitar esse tempo. Meu marido, obviamente, foi muito compreensivo e me apoiou em tudo isso, mas hoje ficou muito irritado, não comigo, mas com Eden. Até agora ele tinha sido bem indiferente com ela, mas hoje explodiu no telefone. Aparentemente, como bloqueei a Eden, ela resolveu começar a mandar mensagem para meu marido, tentando fazer com que ele falasse comigo e me fizesse reconhecer o que fiz. Achava que estava tudo bem em ser dama de honra da nossa meia-irmã e que eu era um monte de coisas ruins, mas estava errada. Porém, pelo jeito que está agindo, fica claro que tudo isso afeta e que quer voltar a ter contato comigo. Se é isso, então por que me traiu em primeiro lugar? Por que foi a esse extremo e quebrou minha confiança desse jeito? Não entendo. Não faz sentido, mas aí está meu erro. Tentar entender. Enfim, ela tinha escrito para meu marido, e ele simplesmente estava ignorando. Não me falou nada porque sabia que eu já estava bem abalada com tudo isso, e provavelmente não ia querer saber.
além de que estávamos prestes a viajar para a lua de mel, então não queria estragar. Infelizmente, hoje mais cedo, enquanto estávamos fora, ela decidiu ligar. Primeiro foi só uma vez, mas quando ele não atendeu, ela começou a ligar 1, 2, 3 vezes, insistentemente. 38 chamadas perdidas. Aí ele perdeu a paciência. Não em 3008, provavelmente antes, já estava tentando esconder tudo isso de mim, e eu já começava a perceber que algo estranho estava acontecendo. Depois de um tempo, ele resolveu atender e me explicar tudo. Antes de atender, contou sobre as tentativas constantes de contato da Eden, e eu disse para ele atender e que eu mesma falaria com ela para me deixar em paz, porque já estava me sentindo envergonhada, mas ele disse que resolveria tudo. Então atendeu, e nunca ouvi falar assim com ninguém, pelo menos não na minha frente. Não estava irritado, nem furioso, ele estava um vulcão de raiva explodindo pelo telefone, e realmente falou tudo o que precisava para ela. Espero que a Eden tenha aprendido com tudo que ele disse. Meu marido disse a ela que não tinha nenhum direito de ficar ligando, especialmente porque quem estava sendo incomodado era ele, e que já tinha deixado claro que não ia colocá-la em contato comigo porque não era isso que eu queria, e que ela precisava aceitar, porque foi ela mesma que se colocou nessa situação. Não foi gentil comigo, então agora eu tinha todo o direito de não querer nenhum contato com ela. Também disse que ela tinha sido egoísta, egocêntrica, e que agora estava sendo completamente racional, que precisava colocar as ideias em ordem e entender que não podia simplesmente pedir perdão e receber imediatamente. Precisava dar tempo às coisas, e que se nem isso ela podia fazer, melhor não incomodar mais. Essa seria a versão para crianças. A real, aqui um parêntese. Vai ter muitos palavrões. É essa. Você não entende que estamos em uma porra de viagem para descansar e você está interrompendo com essas ligações de merda a cada 5 segundos? Estou com o telefone ligado caso aconteça algo importante no trabalho, não para a irmã que traiu a confiança da minha esposa me ligar para resolver uma coisa que nem a minha esposa nem eu queremos saber. Você deveria ter entendido na segunda ligação que não queríamos saber de você. Para minha esposa não importa ouvir de você. Agora ela está descansando, assim como eu. Mas não, você tem que vir aqui encher o saco com sua mesquinharia, palavra censurada, porque senão o SWAT invade e prende a gente. O que você pode fazer é pegar o telefone, enfiar no, depois engolir. Aí em umas 12 horas você senta e depois dá descarga. No final, disse que não ligasse mais para ele nem me incomodasse. Quando terminou a ligação, estava vermelho como um tomate, e embora as coisas do frigobar fossem meio caras, tive que oferecer algo para esfriar porque, sentado na cama, parecia que ia pegar fogo e começar a descer vários andares, de tão quente. Ok, isso numa lua de mel é esperado, mas ele não estava quente pelos motivos certos. Pequena dica: dá para pegar coisas do frigobar e repor comprando no supermercado, pelo menos se pegou só uma água. Quando ofereci, ele negou com a cabeça e disse: acho que vou precisar de algo mais forte. Fiquei aliviada porque antes disso estava bem chateada com tudo isso, mas a forma como meu marido resolveu e o jeito que fez tirou um peso enorme das minhas costas realmente me alegrou o dia. Não sou do tipo que precisa de homem para defender, mas valorizei muito. E o que fizemos depois que ele se acalmou também melhorou o meu dia. Acho que meus pais não gostaram, porque ficaram muito irritados. Há uma hora me mandaram mensagem dizendo que estavam muito bravos com meu marido por ter falado assim com a Eden, sem censura, e que, quando voltássemos para casa, precisaríamos sentar todos juntos como família e resolver isso. E por algum motivo que não entendo disseram que Nancy também estaria na conversa, o que é ridículo, porque ela não é minha família, é da família do meu pai, mas não minha. Antes que eu começasse a discutir, meu marido me lembrou que estávamos em lua de mel e devíamos aproveitar, que não queria que eu ficasse igual a ele, e ele estava certo. Então decidi não me preocupar agora e enfrentar quando voltarmos para casa. Ainda faltam uns dias para voltarmos. Só espero que até lá minha família guarde as opiniões e o drama e respeite o fato de que estou na minha porra de lua de mel. Se não, vou lidar quando voltar, mas não do jeito que querem. E acho que meu marido, apesar de paciente,
está começando a cansar do comportamento da minha família. Sei que não parece, mas é o que fazem. 38 ligações numa só. Atualização 3. Então ontem meu marido e eu finalmente voltamos. Foi reconfortante passar os últimos dias da lua de mel sem nenhum drama familiar, mas já era hora de todos encararem a realidade, porque agora estávamos de volta e íamos lidar com tudo. Hoje cedo liguei para meus pais e disse que já estava na cidade e que precisávamos nos reunir à tarde com Éden para resolver tudo. Acho que todos já tinham tido o suficiente disso, então vieram à tarde, mas claro, não conseguiram fazer tudo o que pedi. Tiveram que fazer do jeito deles também. Vieram com minha madrasta e com a Nancy. Não sei por que estavam lá, porque não estavam diretamente envolvidas em tudo isso. Sim, Nancy foi quem pagou a Éden para me deixar de lado, mas no fim foi a Éden que decidiu. Não foi como se Nancy tivesse manipulado. Ela tinha livre-arbítrio e escolheu o dinheiro em vez de mim e do meu casamento, das promessas que tinha feito para mim, e essa foi a decisão dela. Apesar de eu ter dito claramente que não queria Nancy lá, eles não ligaram e trouxeram mesmo assim. Isso me irritou muito, mas já estavam lá e ia fazer o que disse que faria caso isso acontecesse. Só queria resolver logo. Então, embora não gostasse, a convidei para entrar e disse de maneira direta que não achava necessária sua presença, mas para não ser grossa deixaria ficar. Só pedi que todos ficassem calados enquanto eu falava e tentava esclarecer tudo. Minha madrasta não disse nada, mas Nancy revirou os olhos. Quando todos se acomodaram, comecei a falar. Me dirigi a todos e disse que houve muito drama em torno do meu casamento, e não só do meu, mas do da Nancy, e que agora estávamos ali para esclarecer, porque era vergonhoso a família agir assim. Claro que Nancy foi a primeira a interromper, mesmo eu tendo deixado claro que ela não podia falar enquanto eu tentava explicar. Interrompi para pedir que ficasse calada, porque não tinha permissão para falar, especialmente depois de dizer que só ficaria se não falasse, e se não respeitasse isso, podia esperar lá fora, porque já não nos damos bem e não queria mais conflito. Ela se irritou e disse que tudo era minha culpa, porque segundo ela eu copiei as datas e estava com ciúme e insegurança, por isso causei o drama em torno do meu casamento para fazer maior, mais espetacular. Não quis explicar o óbvio, que vocês já sabem, mas como ela estava me acusando de tudo que ela mesma fez, não ia mais me calar e disse tudo o que achava dela, sem filtro. Cansei de me calar esses anos. Óbvio que ninguém gostou. Todos começaram a dizer que eu era problemática, que tinham vindo para resolver, mas que vendo minha atitude não ia dar certo. E não foi só Nancy e a mãe, meus próprios pais, Éden, todo mundo ficou contra mim. Estavam todos de um lado, me acusando de ser egoísta, de não pensar em ninguém além de mim, de criar briga e drama do nada, de ser mesquinha. Disse que tudo bem eles terem opiniões, mas que não me importava, porque via quem era favorecida e quem era bode expiatório, então cortar todos eles ficava mais fácil tanto para eles, que achavam que eu era ruim, quanto para mim, porque não me interessa estar perto de uma família que não enxerga. O engraçado é que meu marido começou a dizer para irem embora, porque estava claro que não ia funcionar se só vinham para me atacar e fazer eu me sentir mal sem motivo, e isso não agradou, porque não podiam suportar que, ao invés de eu pedir para ficarem e não saírem da minha vida, eu estava dando exatamente o que queriam. Se eu era tão ruim assim, estava fazendo um favor, mas eles não viam assim. Também não gostaram de meu marido dizer que já deu e estava na hora de irem embora. Disseram que ele não era parte da família, o que é bem ousado, já que minha madrasta e Nancy também não são. Mas lá estavam, com cara de nojo, como se estivessem sentindo cheiro de merda, mas só tinha delas na sala, e começaram a dizer que não ligavam para o que ele dissesse. Mas então ele disse que chamaria a polícia se não saíssem. Aí foram embora, com o nariz torcido e tudo. Eu talvez pareça forte e dura aqui porque tento ser. Mas realmente me afeta que minha própria família esteja fazendo tudo isso por basicamente nada. Minha natureza é não confrontar, só quero terminar isso e seguir. Mas se eles querem trazer conflito, às vezes não tem outro jeito senão responder. Atualização 4. Bom, Nancy se casou há alguns dias, e minhas redes sociais estão lotadas de fotos do casamento dela. Minha família parece estar se divertindo muito, e por algum motivo até minha mãe foi. Acho que foi uma boa oportunidade para todos se unirem no ódio a mim,
Bom para eles, imagino. No fim do dia, sou muito mais feliz que eles, porque pelo menos não estou cercada de gente tóxica o tempo todo. Como disse antes, meu marido está do meu lado e meus sogros são incrivelmente gentis comigo, mesmo eu não tendo mencionado antes. Sou sortuda de ter uma família assim, e sinceramente não me importo mais com o que pensam de mim. Chega a ser engraçado que não sou parente de sangue dos meus sogros, mas eles conseguem me apoiar e enxergar o que há de errado nisso tudo, que nem é mais sobre minha irmã ter aceitado dinheiro para me trair, algo que deixei passar, mas sim todo o drama porque não agradeci, mesmo ela não ajudando e fazendo o que fez. Lendo tudo, parece absurdo, mas não é tão absurdo quando penso que até meu pai e minha mãe ficaram do lado da minha irmã o tempo todo, anunciaram uma viagem daqui uns meses, e só penso que essa viagem foi paga com o dinheiro da minha irmã, que por sua vez veio da Nancy ou do noivo dela. Acho que ela conseguiu fazer minha irmã e meus pais não gostarem mais de mim, e acha que ganhou por isso, mas me mostrou como é fácil manipular eles e me fez um favor. Não vou dar a satisfação de que algo disso me afeta. Acho que a piada é com ela, porque ficou com eles. Não é como se eu tivesse perdido algo de valor. Atualização 5. Achei engraçado que muitos nos comentários diziam que Nancy acabaria traindo e isso acabaria com o casamento, que eu não devia me sentir mal pelo que ela fez porque o karma ia pegar. Mas o karma desviou alguns graus e para Nancy foi diferente. Houve uma espécie de divórcio, mas não por traição. O marido da Nancy não sabia nada sobre minha família nem do tráfico humano, de dama de honra, estava totalmente por fora disso. Não me culpem, já que, se ia casar com a Nancy, supus que a conhecia bem e que a tolerava porque pensava igual. Mas nem ele sabia que o dinheiro que ela prometeu para Eden foi pago no cartão dele. Então, quando viu uma cobrança de quase $20.000, achou que o cartão tinha sido roubado e bloqueou, cancelando a despesa, que era para as férias da minha irmã, meu pai, minha mãe e até minha madrasta. Depois avisaram a Nancy que a viagem tinha sido cancelada porque o cartão marcou como fraude. Nancy ficou furiosa, foi perguntar para o marido por que o cartão não funcionava e, quando ele explicou que alguém tinha roubado e feito uma cobrança enorme, ela teve que contar a verdade. Disse que queria fazer um presente para a família, mas para o marido pareceu estranho, principalmente porque até minha mãe foi convidada. Também achou estranho a Eden ser dama de honra, mas não ligou na hora porque Nancy não tem muitas amigas. E para confirmar a história me ligou, a única que não foi convidada para a viagem de família. Não tinha meu número, mas conseguiu de algum jeito e também a versão completa do que aconteceu. Disse que, se achasse que faltou algo, podia vir ler a versão detalhada aqui. Então olá, se estiver lendo, e vocês dos comentários também podem dizer algo pro quase ex-marido da Nancy, embora tecnicamente nem sei se posso chamar assim. De qualquer jeito, pedi que não contasse nada para minha família, não quero que fiquem aqui. Como fazia menos de 2 meses do casamento e o argumento de que a noiva roubou o dinheiro com uso indevido do cartão, o marido pediu anulação, ou seja, tecnicamente é como se nunca tivessem se casado. Então não sei se chamo de ex-marido ou não. A anulação foi concedida, e isso é tudo que posso contar sobre Nancy e o que foi seu marido. Agora meus pais e até minha irmã tentaram entrar em contato comigo, pode acreditar, mas dificulto. Configurei meu telefone para filtrar números desconhecidos, e meu marido fez o mesmo. Só uma vez atendi sem saber que eram eles, e quando disseram que queriam conversar de novo, respondi que já tínhamos falado demais. Por sorte, pararam por aí e não insistiram, embora eu e meu marido brinquem que sempre deixamos o 91 pronto no telefone para, se eles aparecerem, só precisar apertar mais um. Sigo agradecida a Nancy porque me mostrou quem era minha família, alguém que me abandonou por uma viagem que nem aconteceu. Espero que ela tire algo bom da anulação, mas felizmente não ouvi nada dela, porque acho que não sabe quem falou com o marido. Embora, para falar a verdade, ele já estava bem bravo só pela cobrança do cartão, porque, mesmo que você esteja bem financeiramente, $20.000 não é pouca coisa para gastar.